Oi, meus amores. Hoje nós temos um conteúdo novo, tá? Nós vamos estudar hoje sobre substantivo comum e substantivo próprio. Vocês lembram que a gente estudou sobre substantivo em sala de aula e a tia disse assim, depois a gente vai se aprofundar nesse assunto? Então, só para relembrar. Substantivos dão nome às coisas, às pessoas, às cidades, tanta coisa a gente nomeia com o substantivo, né? Então, para ficar mais entendido, tudo direitinho, a tia preparou uma aula para vocês e espero que vocês gostem e entendam tudo que a tia tem para ensinar, tá? Eu vou começar com um videozinho de uma professora, eu vou narrando todo o vídeo para que vocês consigam entender melhor essas questões sobre substantivo, tá bom? Vamos esperar ele abrir. Yes. Substantivo comum e próprio. Comum e próprio. Substantivo comum e próprio. O substantivo comum é aquele que designa seres de uma mesma espécie de forma genérica. Ou seja, é uma palavra que dá o nome a um grupo geral de palavras, tá? E que possuem as mesmas características. Substantivo comum e próprio. O comum não atribui uma qualidade especial aos objetos, lugares ou seres. Aí eu tenho exemplos. A cidade, a gente está falando de cidade qualquer, né? Não temos um nome particular para dar para essa cidade. Menino, a mesma coisa, a gente não está atribuindo menino a alguém, né? É menino no geral. Mesma coisa com homem, com mulher, país e também com cachorro. Em nenhum caso eu estou atribuindo uma qualidade especial que vai diferenciar esses seres do grupo, tá? Nesse caso, a gente tem o substantivo comum e essas palavras são escritas com letras minúsculas. Substantivo próprio, aquele que designa os seres de uma mesma espécie de uma forma particular, tá? Substantivo próprio dá nome a um ser único, específico, que vai diferenciar do restante do grupo, tá? E precisa ser escrita com letra maiúscula, tá? Eu vou até dar uma pausa aqui para poder falar com vocês sobre isso, né? Eu olhei as atividades de vocês, caderninho, livro, as avaliações que vocês fizeram e observei que vocês estão deixando de escrever nomes próprios de cidade ou até o próprio nome com a letrinha maiúscula, né? Então, preste atenção. Quando a gente estiver falando de substantivos próprios, eles necessitam, é uma regra, estarem com a inicial maiúscula. Não esqueçam disso. Aí eu vou fazer um comparativo para vocês entre substantivo comum e substantivo próprio. O que está interligando uma coisa à outra? Por exemplo, na palavra cidade. É um substantivo comum, porque não está determinando de que cidade nós estamos falando. A gente está generalizando. Quantas cidades não existe, né? Estamos falando de uma cidade qualquer e não específica. Se eu dou um nome para essa cidade, São Paulo, eu estou usando o substantivo próprio. Eu estou especificando que cidade eu estou falando, tá bom? É uma cidade em particular, São Paulo. Poderia ter botado qualquer outro nome, Ceilândia, Brasília, né? Menino é um substantivo comum, porque eu estou falando de qualquer menino, eu não especifiquei de que menino eu estou falando. Então, como eu não me referi a nenhum menino especial, é um substantivo comum. Agora, se eu dou um nome para este menino, no caso Fábio, eu tenho um substantivo próprio, né? Porque eu determinei quem é o menino em questão. Cachorro é comum ou próprio? Você vai me dizer, eu dei pausa para você me dizer, cachorro é comum ou próprio? Muito bem, é comum, porque eu não especifiquei de que cachorro eu estou falando, não é?
Então, ele faz parte de um grupo que eu não sei quem é esse cachorro que eu estou falando. Porém, se eu chamo esse cachorro de Rex, eu já estou determinando o nome do cachorro em particular. O substantivo próprio, portanto, indica um nome, seja ele de lugar, ser vivo ou obra. Se não for nome de pessoa, de lugar, obra, ele é um substantivo comum, tá? E aí a gente tem mais algumas coisas para poder ver no livro, tá, gente? A gente vai ver agora algumas páginas do livro que fala sobre esse mesmo conteúdo que a gente acabou de ver, beleza? Então, a gente vai continuar aqui, agora prestando atenção com relação às nossas atividades, com relação ao que nós vamos fazer para mostrar que a gente aprendeu sobre substantivo comum e sobre substantivo próprio, tá? Na página 31 do livro de português, a gente tem algumas atividades voltadas a esse conteúdo. Aí, a primeira pergunta tá assim: que nomes aparecem no poema? Que poema, tia? A gente já trabalhou estrutura de um poema, e esse poema que foi o trabalhado, a gente foi fazer a contagem, lembra de quantas estrofes, de quantos versos tem? Lembra que a gente teve essa aula? Então, esse mesmo poema da Cecília Meirelles está sendo utilizado agora para a gente fazer essa tarefa de substantivo comum e substantivo próprio, tá bom? Eu quero saber que nomes aparecem nesse poema. Esse poema aí, gente, só para relembrar vocês, está na página 29, tá bom? Que nomes aparecem nesse poema? Aí eu quero saber o seguinte: no título do poema, qual a palavra que se refere a esses nomes de forma genérica, não especificando quem? Aqui a gente vai descobrir o nome, os nomes que existem no poema, e aqui o nome genérico a que se atribui às meninas, a que se atribui aos nomes que a gente acabou de escrever na número 1. E a tia disse que esse nome está no título. Tá difícil, gente, essa resposta, ainda mais a tia dando esse tanto de palpite. Não, né? Tanto as meninas como Arabella, Carolina e Maria são substantivos. Qualquer nome, menina, Arabella, Carolina e Maria são substantivos, pois são palavras que nomeiam pessoas. Meninas é a forma genérica de se referir a algumas pessoas. Neste caso, a Arabella, Carolina e Maria são as formas mais específicas da gente dizer de quem a gente está falando no momento com relação ao texto. Meninas, nesse caso, a gente está se referindo a algumas pessoas, a gente sabe que essas pessoas são meninas, mas nós não sabemos no momento quem são as meninas, por enquanto. Substantivo comum. Arabella, Carolina e Maria, substantivos próprios. Agora nós sabemos que essas meninas são Arabella, Carolina e Maria e são as meninas do poema, beleza? Substantivos comuns são palavras que dão nome a todos os seres de uma mesma espécie, como a tia ensinou agora há pouco para vocês. Por exemplo, cidade. Esperar a motoca passar aqui. Por exemplo, cidade, país e menina. Os substantivos comuns começam com a letra minúscula, exceto há uma controvérsia aí. Se o nome estiver no início, né? Se este nome estiver no início de alguma frase do texto, aí a gente usa também a letra maiúscula por conta da regra textual. Mas é regra que em qualquer lugar do texto, o substantivo próprio necessita ser escrito com a primeira letra maiúscula, tá bom? Os substantivos próprios são palavras que nomeiam seres únicos. Por exemplo, Belo Horizonte, Brasil e Maria. Quando a gente fala de Belo Horizonte, a gente sabe de onde nós estamos falando. Quando a gente fala de Brasil, a gente sabe de onde nós estamos falando. E neste caso, quando a gente fala Maria, a gente sabe que é a Maria do texto. Tá bom?
Os substantivos próprios começam com a letra maiúscula, nunca se esqueçam disso. A questão 3 está pedindo para você reler as duas primeiras estrofes, primeira e segunda, e anotar no quadro os substantivos próprios e comuns. Você vai anotar os próprios aqui e os comuns aqui, tá bom? Aí você vai ser esperto para lembrar que os nomes substantivos próprios iniciam com a letra, isso mesmo, maiúscula, e os outros nomes que são comuns aqui, tá bom? Temos mais atividades, questão 4 da página 32, está pedindo para a gente ler o trecho de uma biografia da poetisa Cecília Meirelles, tá? Aquela poetisa que a tia mostrou quando apresentou para vocês o texto às meninas na aula passada, tá bom? Filha de Carlos Alberto de Carvalho Meirelles, funcionário do Banco do Brasil, do Banco do Brasil, e de Dona Maltilde Benevides Meirelles, professora municipal. Cecília Benevides de Carvalho Meirelles nasceu no dia 7 de novembro de 1901, na Tijuca, Rio de Janeiro. Foi a única sobrevivente de 4 filhos do casal. O pai faleceu 3 meses antes do seu nascimento e sua mãe quando ainda não tinha 3 anos. Criou-a, a partir de então, a sua avó, Dona Jacinta Garcia Benevides. Que história, né, da Cecília Meirelles? Então, vamos prestar atenção com relação à história dela. Foi um trecho, na verdade, da biografia da Cecília Meirelles. E você vai, dentro disso, circular. Olha só. A. Circule no quadro apenas os substantivos comuns. Então, leve em consideração que os substantivos próprios são escritos com letra maiúscula. Então, você já tem uma dica de quais são os comuns. Também levando em consideração a explicação de que são palavras, substantivos que estão sendo demonstrados de forma genérica. Não tem nada especificado de ninguém. Esses são os comuns. Filha, Jacinta, funcionário, Tijuca, Matilde, professora, pai, Rio de Janeiro e avó. Você vai circular apenas os substantivos comuns. B. Quantos substantivos próprios? Copie-os do texto os 2 nomes de pessoas. Então, eu quero 2 nomes de pessoas. Muito simples, né, gente? Um nome de estabelecimento. Lá também tem um nome de estabelecimento. O nome de bairro, o nome de cidade. E na letra C, eu quero que você faça um parágrafo agora com as suas informações. A gente viu aí na letra A e na letra B coisas relacionadas à biografia de Cecília Meirelles. Agora, na questão C, você vai escrever um parágrafo aqui nessas linhas aqui, ó. Você vai escrever usando essas informações. Nome dos seus pais ou responsáveis, nome da cidade onde você nasceu e o nome da sua escola. Então, você vai escrever bem pequeno, não precisa fazer muito grande esse parágrafo, porém, precisa ter essas 3 informações. E eu vou lembrar você que algumas coisas você vai responder com substantivo próprio e ele se inicia com a letra maiúscula, tá bom? Na questão 5, está sendo pedido para você fazer a leitura dos substantivos abaixo, todos são substantivos, tudo que recebe nome é um substantivo. E no quadro, usando letra cursiva, você vai separar o que são comuns dos que são próprios, ok? Na questão 6, você vai observar a cena e vai escrever frases de acordo com as orientações que são dadas. As orientações estão aqui, ó, na letra A e na letra B. A letra A está pedindo para você descrever a imagem usando pelo menos 4 substantivos comuns. Tem muita coisa para você copiar e fazer uma descrição, né? Você vai descrever o que você está vendo usando 4 substantivos comuns, tá? Vai ser muito simples. É só você olhar para a cena e descrever o que você está vendo, que com certeza vai aparecer aí substantivos
comuns. Na questão B, já é diferente, está escrito assim: escolha 2 personagens dessa cena e imagine o que eles estão fazendo. Narre essa ação usando ao menos 2 substantivos próprios, ou seja, você vai, a partir de agora, nomear 2 desses personagens e vai descrever o que esses personagens estão fazendo nessas 2 linhas. Não é simples? Eu tô com saudade de vocês, tá? A tia Ingrid precisa desabafar e contar para vocês uma coisa que eu acho importante que vocês saibam. Esse ano eu me senti muito abençoada por ter vocês como alunos. A gente passou um tempo juntos, já deu para perceber que vocês são crianças espetaculares, que a tia Ingrid ama dar aula para vocês e ama dar essas aulas presenciais. Então vamos torcer para tudo passar logo, né? Para a gente poder se ver de novo. Eu amo contato, eu amo cada sorriso, eu amo quando eu faço vocês rirem, eu amo quando vocês me fazem rir. Então, vamos fazer tudo com muito amor. A tia sempre ensinou para vocês, né? Fazer as coisas com amor. Quando a gente faz com amor, tudo sai melhor, tudo fica perfeito, né? E eu faço com muito amor tudo que eu tenho para vocês. E eu espero que vocês estejam gostando. Vai ter aulas que são mais legais, claro. Vão ter aulas que não são tão legais, mas o conteúdo que não é tão assim, para poder fazer uma aula tão legal. Mas a tia Ingrid vai se esforçar sempre, tá? Façam as tarefas. Logo a tia volta com outra videoaula e também com a correção. Porém, é para fazer e aprender, tá? Não é para ficar esperando as correções. Um beijo para vocês e até a próxima videoaula.